Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos começar aqui mais uma live, mais uma live. Vamos entrando, vamos entrando. Boa tarde, Douglas já entrou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Leiviane. Tudo beleza? Vamos entrando, o pessoal vai convidando os amigos porque hoje nós temos um cara super especial, o Reginaldo Vasconcelos, ele já entrou aqui. Já entrou, já entrou, já entrou. Então, pessoal, vamos enviando aí para os amigos, tá? Os amigos que gostam desse mundo das orquídeas. Hoje a live vai ser com o nosso querido Reginaldo Vasconcelos, beleza? Falando sobre espécies e suas exigências de cultivo, beleza? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Brasil! Vamos acordando, pessoal. Espero que vocês tenham tomado aquele cafezinho para ficar bem espertinhos para anotar tudo, ó. Estou aqui com as minhas, né, sempre as minhas anotações aqui sempre presentes para anotar tudo, beleza? Então vamos chamando a galera, pessoal, para participar junto com a gente. Boa tarde, Juro Orquídeas, Cristina, boa tarde, Aide, Sliz Caseta, Alice, boa tarde. Compartilhem, pessoal, com os amigos, o Lucas, boa tarde, Lucas. Boa tarde, vou compartilhar aqui também com os meus amigos que eu sei que eles amam orquídeas, beleza, pessoal? Vamos lá mandando para vários amigos, mandem para várias pessoas, pessoal. Porque isso é importante para fortalecer, né, a orquidofilia, para fortalecer o nosso conhecimento, tá? Trazendo conhecimento gratuito, né, para todas as pessoas, um conhecimento mais claro, objetivo. Beleza? Então, assim, vão mandando aí para os amigos de vocês que gostam das orquídeas. Boa tarde, Soraya. Minha querida Soraya, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar com o Reginaldo Vasconcelos, né? Seguindo aí nossa série Regras de Ouro para o Cultivo de Orquídeas, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre espécies e suas exigências de cultivo, né? A princípio, nós nos stories ontem, nos vídeos, já mencionei que nós iremos abordar, o Reginaldo irá abordar, né, sobre a questão das bifoliadas, tá? E as encíclias, pessoal. Ele vai falar um pouquinho desse mundo dessas meninas, né, como é o cultivo dessas meninas, beleza? Então eu vou chamar aqui já o Reginaldo Vasconcelos para a gente bater aquele bate-papo. Olha que redundância, bater aquele bate-papo. Uma coisa tranquila, né, pessoal? Nossas lives sempre são lives leves, tranquilas, assim, sem coisas, sem aquelas negócio assim certinho. Pá, 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 pá. E eu acho que esse é o nosso objetivo, né? É ser um bate-papo, uma coisa leve para vocês não ficarem cansados também. Beleza? Então vou chamar aqui o nosso querido Reginaldo. Eu sei que ele já chegou, tá? Reginaldo, aqui já, ele tá aqui. Enviando solicitação. Vamos lá. Conectando. Boa tarde, Reginaldo Vasconcelos. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, todo mundo. Todo mundo bem? Tudo beleza? Graças a Deus. E por aí? Tudo ótimo? Tudo na paz, cara, tudo na paz. Pessoal, esse é o nosso querido Reginaldo Vasconcelos. Ele é um cara muito esperto aí no mundo das orquídeas. Olha só, um monte de meninas ali floridas atrás dele, tá? E eu queria, Reginaldo, que você agradecer primeiramente, né, por estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento para toda essa galera. Então, assim, muito obrigado mesmo, porque isso fortalece a orquidofilia, levando o conhecimento para as pessoas, para que mais pessoas possam cultivar orquídeas, né? Desvendar esses mistérios, muitas vezes, que assim, as pessoas ficam com medo de comprar uma orquídea, de cultivar orquídeas, só ficam, por exemplo, naquelas phalaenopsis, né? Então elas têm Sim. muitas vezes medo de adquirir outras orquídeas pelo um cuidado que às vezes exige, né? Então a gente sabe que não é simplesmente comparar as plantas e largar elas de lado. Então, assim, muito obrigado, tá? Queria te agradecer muito por ter aceitado. E eu queria que o Reginaldo ele contasse a história, quem é o Reginaldo, o que o Reginaldo faz, suas histórias, como começou com as orquídeas, falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, de tudo que você já fez assim com relação às orquídeas, sua formação. Explica para a galera conhecer aí, quem não conhece o Reginaldo. Ô, Pablo, primeiramente eu que agradeço aí a,
a oportunidade de falar um pouco mais sobre as orquídeas. E boa tarde para todo mundo que está chegando aí para a nossa live. Espero que vocês todos aproveitem bastante esse bate-papo orquidófilo Isso aí. e que esse bate-papo enriqueça ainda mais o conhecimento de vocês, tá? Vamos trocar experiências aqui. O Pablo, eu e vocês, tá bom? Isso aí. Então, o Reginaldo Vasconcelos, ele é um orquidófilo desde a infância, aficionado por orquídeas, apaixonado e muito dedicado também. Sim. Minha história com as orquídeas começou na infância, como falei agora há pouco, né? Meu primeiro contato com orquídeas foi com 9 anos de idade. 9 anos. Pois é, aí, tá vendo? Nasceu meus dentes junto com as orquídeas. Show, Estamos show. aí, estamos até hoje aí afundados, né, no cultivo de orquídeas, né, nos estudos com as orquídeas, Sim, né, até a tampa. E isso é muito, muito assim, gratificante para mim, porque é uma coisa que eu amo fazer. sim. E- Sua Vamos formação lá? mesmo é o quê, Reginaldo? Olha, eu sou um naturalista de alma e coração. E minha formação acadêmica, eu sou geógrafo, tá? Sim, sim. Sou geógrafo formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. E a geografia, Pablo, só para assim, Sim. complementar, a geografia para mim foi um elemento muito importante para o conhecimento das orquídeas também, porque Massa. é Conte muito, aí. muito, muito importante a gente saber as condições do habitat das orquídeas, né, as condições do ambiente em que elas vivem, para a gente aprender a cultivá-las em casa, você entendeu? Sim, Os tipos de rocha, os tipos de clima, os tipos de biomas que elas vivem. Então, tudo isso a gente usa na prática para o cultivo das orquídeas. Então, é uma coisa que está intimamente ligada à outra, né? A geografia com sim, a biologia. E então, isso é muito bacana que as pessoas saibam, sabe? O porquê sim, da geografia na minha vida orquidófila também. sim. Qual o peso que tem. Sim. Então você fez muitas visitas a esses campos, a esses habitats naturais de muitas orquídeas, por exemplo, que você cultiva aquela determinada espécie que existe naquele determinado ambiente. Então você fez bastante Sim. visitas, eu acho que até vi o Francisco Deusvando também. Eu lembro que ele sempre falava que vocês fazem um trabalho às vezes, de conservação, né? Isso indo muitas vezes nos ambientes, Uhum. procurando estudar, levar introduzir algumas espécies assim daquele Exatamente. ambiente, não é isso? Conta pra É. galera isso, por favor. Bem, a importância do conhecimento dos habitats das orquídeas, né, para entender a biodiversidade das espécies, né, assim, a riqueza, né, Sim, dessa família botânica, né, especialmente no nosso país, é de grande importância porque quando a gente sabe as condições naturais que as orquídeas vivem, a gente consegue passar informações mais leais que vão favorecendo o cultivo dessas espécies. perfeito. Mas o que é mais, assim, o fio da meada a respeito, né, dessa intimidade que a gente tem visitando os habitats, é que a gente consegue trazer para todas as pessoas informações muito importantes sobre a conservação dessas plantas, Perfeito. né? E também que esse conhecimento, o que ele pode gerar de preservação dessas orquídeas, você entendeu? Sim, Então, a gente consegue trazer, né, essas informações que são primordiais para o cultivo dessas espécies, né? E sim, assim manter elas em cultivo, em termos de reprodução, de comércio. Isso tudo é muito importante. sim. Em Né? Eu que. falo, eu falo, eu falo que se a gente não é como se fosse convívio entre as pessoas. A gente só conhece uma pessoa de fato quando a gente convive com ela, Certo, né? Dentro da verdade. casa dela. Então, quando a gente conhece a casa das orquídeas, que não é um orquidário, não é na nossa casa, é na natureza, a gente consegue ter detalhamento sobre o cultivo dessas plantas. Certo. De que região do Brasil o Reginaldo fala? Eu falo de Minas Gerais, da região metropolitana de Belo Horizonte, onde que eu moro atualmente. Hum, Na cidade chamada Betim, que fica assim na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou natural de Governador Valadares, leste de Minas Gerais, que é a área onde eu tive maior atuação
em termos de pesquisa, né, na família das orquídeas. Ah, entendi, entendi. Então, dentro dessa região aí de Minas Gerais, você visitou só o estado de Minas Gerais ou outros estados, assim, com relação ao habitat das orquídeas? Na verdade, eu fiz estudos muito complexos em Minas Gerais, especialmente no leste e nordeste de Minas Gerais. Na Bahia também fiz estudos das orquídeas da Bahia, do Espírito Santo e outros estados também, visitas mais curtas, mais corridas, mas também de um pulo em outros locais, pelo Brasil Sim. afora. Mas me dediquei mesmo mais em Minas Gerais, porque Minas Gerais é o estado que mais tem espécies de orquídeas do Brasil, Olha só que né? legal, não É, sabia. Minas Gerais, depois seguido do Espírito Santo e da Bahia, são os três estados onde tem a maior riqueza de espécies de orquídeas do Brasil. Perfeito. Aí, aí pergunta por que Minas Gerais é o estado que mais tem espécies de orquídeas? Porque aqui a gente tem uma diversidade de ambientes assim, muito complexa, que é, por exemplo, a cadeia do espinhaço, que tem muitas espécies de orquídeas endêmicas, né, as serras de Minas Gerais. Sim, sim. Aí nós temos o bioma cerrado, o bioma caatinga, os campos rupestres, a Mata Atlântica. Então, é uma mistura de ambientes que favorece né, nessa dimensão grande de espécies de orquídeas aqui para Minas Gerais. Entendi, muito legal isso, muito legal. E dentro dessas espécies aí que há em Minas, já que em Minas aí se encontra aí a maior quantidade de espécies, tem muitas bifoliadas aí, Reginaldo? Tem bastante. Pronto, É o, é o estado que mais tem espécies de catleias bifoliadas. olha, Se a gente pegar aqui, a gente tem, assim, por alto, temos a catleia gutata, temos a catleia mitistoglossa, a catleia bicolor também ocorre aqui, temos a catleia lodigese, olha. né? Temos algumas catleias, como a catleia dormaniana, A catleia tigrina velutina. A é tigrina porque é não, a mais no tigrina litoral, né? é Mais a planta do litoral. litoral, É ela não verdade, adentra não adentra. o interior de Minas, mas, por exemplo, a gutata, que é uma espécie também muito presente no litoral, ela ocorre bastante nos afloramentos rochosos de Minas Gerais. Aquela também, Schofieldiana, como é isso? Como é assim que você fala? Chopidiana, É, tem aí isso, também? tem também. Tem também aqui em Minas Gerais. A chopidiana, aqui em Minas Gerais, o que ela fez? Ela saiu do estado da Bahia, né, Ah, subindo o rio Mucuri. Então, o rio Mucuri, ele deságua na Bahia, ele nasce no nordeste de Minas Gerais, deságua na Bahia. Então, no leito do Mucuri, da Bahia até perto da sua nascente, ocorre algumas populações da Cattleya chopidiana. certo. Tem a Né? granulosa em Minas? Não, a granulosa, ela é uma espécie que ocorre no norte da Bahia, assim, Rio Grande do Norte, naquela região mais do Nordeste mesmo, no extremo do Nordeste, né? Pronto, pronto. Ô, Reginaldo, então, assim, para Hum. quem não tem muito conhecimento assim, explica aí para a galera a questão do que é uma catleia bifoliada e o que é uma catleia monofoliar, né? Porque muitas Uhum, pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Inclusive, uma das perguntas isso. aí. Aham. Ah, então, o gênero Cattleya, ele se subdivide em vários grupos de espécies, né? A classificação botânica atual que está, né, regente sobre o gênero Cattleya é uma classificação que abrangeu outros gêneros, né, especialmente brasileiros. Por exemplo, as lélias rupícolas, né, as Sim, Rofamaceguelas, sim, estão todas incluídas em Catleias agora. Sofronites também são também. todas incluídas em Catleia, assim como o grupo da Adrolélia, que é a Lélia púmera, a Lélia praestes, a Lélia alaori, também tudo em Catleia também. Então nós temos assim um grande grupo, que é que formou agora o gênero Catleia, que pegou um monte de gêneros que antes eram gêneros à parte, né? Sim. Mas assim, tirando essa questão atual de lado, as Catleias, assim, aos entendedores assim das antigas e também do tempo atual, ele é dividido nas Catleias unifoliadas, né? Ou Perfeito. monofoliadas e as bifoliadas. Então, as catleias unifoliadas vai abranger o grupo da Cattleya labiata, né?
Aí nós temos a Cattleya labiata, que a Cattleya labiata é a planta tipos do gênero Cattleya, né, que foi a primeira espécie a ser descoberta. Sim. E nós temos outras espécies afins de labiata. Igual aqui atrás de mim, ó, eu tenho um Varneres, né? A Cattleya Varneri, vou mostrar aqui, ó. Olha só. Eu fiz essa mesinha Linda, aqui, linda, eu fiz essa linda. mesinha, eu fiz essa mesinha atrás de mim aqui porque o tempo está meio instável lá fora. Mas daqui a pouco eu dou Hum, uma pulinha lá no orquidário, sim, vou sim, até lá sim. agora para mostrar para vocês, onde eu tenho alguns exemplares de Cattleya varneri, que é do grupo da labiata. Então, o grupo da Hum. labiata, que abrange as Cattleyas unifoliadas, tem algumas espécies que são aquelas que dão uma folha só, né? Sim. Eu vou virar a câmera aqui, ó. Gente, olha só o tanto de florações, meu Deus. Nossa Senhora. Eu tô besta, gente. Olha só Então, aqui isso. dentro do orquidário, tem agora a floração da Cattleya varneri, né? Sim. Que é uma Cattleya unifoliada. E as Pronto. bifoliadas são aquelas do grupo da Cattleya tigrina, Cattleya forbésia, Cattleya intermédia, Cattleya ludigese. Então, quais são as características dessas plantas aí, né? Das bifoliadas, Ô, né? Já que hoje a gente Reginaldo, vai... Ah, oi. rapidinho, você mostrou aí a sua Barnera. Eu queria mostrar a minha Barnera que eu adquiri recentemente, Vai, gente. mostra aí. Olha só aqui, ó. Olha o que aqui o Reginaldo acabou de dizer pra gente. Então, nós falamos das monofoliar, tá vendo? Ou seja, no mesmo pseudobulbo aqui, nós encontramos apenas Isso, uma folha uma aqui, folha. tá certo, Aham. pessoal? Ó, da família que ele falou das labiatas. Aqui é uma Varneri, opa, aqui é uma Varneri Alba Ricardo Bels. Ricardo Belos. Olha só aqui. Plantei Alberto recentemente, Ricardo. pessoal, olha só. E depois nós vamos falar um pouquinho como ela está plantada quando nós falarmos de substrato, Beleza, beleza, pessoal? Tu pode beleza. continuar, Reginaldo? Então, as catleias bifoliadas, né, que é do grupo da tigrina, da gutata, da intermédia, da lodigese, essas espécies que eu citei são as espécies mais cultivadas, né? Sim. Então, elas têm as características que o pseudobulbo dela é um pseudobulbo, assim, afinalado, né? Um pseudobulbo, assim, Perfeito. né, mais ereto, é um pseudobulbo mais longo. Ele Aham. contém, assim, a grosso modo, duas folhas, né? Por isso que chama bifoliadas, que contém duas folhas. Sim. Mas mais algumas espécies, ela pode apresentar, assim, um pseudobulbo, às vezes, trifoliado, né? Ah! né? Às vezes unifoliado. Aí, tá vendo? Aí, Aqui, mostra aí. pessoal, ó, É, ó, uma granulose, granulosa. como a Reginaldo acabou de explicar para vocês. São caneludas, pseudobulbos Isso. finos, bifoliar, Altos, beleza? né? Ela é assim, Isso. bifoliar na sua natureza. Mas Isso. acontece que isso daqui, três folhas, Isso. É, trifoliar, beleza? E eu exatamente. queria te perguntar uma coisa, Reginaldo, que uma pessoa me disse aí, vamos desmistificar se realmente é um mito, se é uma verdade, que é Hum. quando você aparece uma catleia deste tipo aqui, com três folhas, significa que ela muitas vezes está bem nutrida, está num bom cultivo. Isso é verdade ou é só balela? Não, isso, de certa forma, é uma verdade, porque quando a planta ela tem uma carga energética maior naquele momento da brotação, ela pode emitir três folhas ao invés de duas. Tá vendo? E do contrário a essa situação, quando a planta está meio fraca, ela, ao invés de duas folhas, emite uma folha. Verdade. Porque são as questões assim, da distribuição da energia da planta. Você entendeu? Vou pegar ela Então, de novo. vamos lá. Uma folha, pessoal. Tá vendo? No início Você dela aqui, pode. lá atrás, ó, tá vendo aqui, ó? Deu esse Isso, pseudobulbo com isso. duas folhas, depois veio ele Uhum. só com apenas uma folha, tá, pessoal? Olha só, É, como o Reginaldo tá disse, vendo? talvez na época ela Sim, sofreu um pouquinho com alguma coisa, é. depois ela veio com duas folhas. Aham. O normal é elas manter esse aspecto vegetativo com duas folhas, né? Certo. Então, assim, quando dá três, a planta está numa nutrição, assim, excepcional. Quando dá uma folha, às vezes é um estresse nutricional por falta, né, de algum nutriente, ou talvez alguma doença cometeu que a planta não teve força para emitir duas folhas naquela situação ali. Ela acaba emitindo uma, né? Sim, E um sim. detalhe assim, as catleias bifoliadas, o que acontece? A gente tem que prestar muita atenção porque é um tipo de orquídea, né? Um grupo de orquídea, que elas são mais suscetíveis a estresse causados, por exemplo, por replantio, por falta de Perfeito. adubação.
Porque ao contrário das unifoliadas, né, as bifoliadas elas não conseguem reter tanto nutriente no pseudobulbo fino dela, Isso é né? muito importante, pessoal, porque tudo isso que o Reginaldo está falando sobre essa questão de bifoliar, unifoliar, interfere na questão, na fisiologia da planta, porque quando você tem um pseudobulbo que é uma planta que ela é bifoliar, você vai ter aquelas canelas muito alongadas que tem a reserva energética muito baixa. Então, o que É, Reginaldo está falando é que quando você vai fazer um replante, essas meninas aqui, ó, as unifoliares, por ter um pseudobulbo mais grossinho, mais gordinho, isso. bojudinho, eles não sofrem tanto como as bifoliar. Explica aí, Reginaldo, É. continue. Porque as Muito massa. monofoliadas, como ela tem um pseudobulbo mais apropriado para o armazenamento né, de água, de seiva e de nutrientes, ela consegue superar mais qualquer estresse causado por algum motivo, por um como quando você replanta, por exemplo, sabe? Sim, E as bifoliadas, elas não têm tanto essa capacidade de manter esse vigor depois que você transplanta ela, você entendeu? Então, isso é um pseudobulbo fino. fino. Ele não retém tanto, ele não consegue armazenar tanta seiva, tanto nutriente aí, tá? Perfeito. Agora, na linha evolutiva que dividiu esse grupo, né, das bifoliadas e das unifoliadas, as bifoliadas elas ganham numa adaptação que a maioria das unifoliadas não tem. As bifoliadas elas ganham numa adaptação que a maioria das unifoliadas não tem. Repito. E qual que é essa adaptação? As bifoliadas, o que acontece? Assim que ela emite o broto e forma, né, o pseudobulbo, imediatamente ela já começa a emitir raízes novas. Você entendeu? O que Uhum. muitas espécies de unifoliadas não faz. Por exemplo, se você pegar a Cattleya varneri ela brota, emite floração, e só depois de um tempo que ela começa a emitir raízes novas, né? Entendi. Então, as bifoliadas, o que ela faz? Ela brota, emite raiz para depois florescer. Você entendeu? Sim, Isso é uma adaptação que faz com que ela consiga ter energia para manter a floração, segurar uma cápsula e coisas do tipo, né? sim, sim. Mas se você comparar, né, fazer uma comparação entre espécies, por exemplo, se você pegar uma Cattleya mixtoglossa, que é uma bifoliada, ela brota, ela começa a brotar agora em janeiro, para florescer em agosto. Ela brota em janeiro, forma o pseudobulbo, amadurece, enraiza, seca a espata para florescer em agosto. Então, quando ela forma o pseudobulbo e solta bastante raiz, ela consegue captar muito nutriente naquele processo antes da floração Sim. para manter a floração e manter cápsula. Agora, a Varneri, por exemplo, ela brota, floresce só para depois enraizar, né? Hum. Então, assim, ela tem essa característica que, num caso, desfavorece um pouco a essa espécie, essa condição que ela tem, tá certo? Perfeito, perfeito. E, e essas duas informações que eu passei Muito agora legal. a respeito do enraizamento, né, antes e pós amadurecimento do broto, é isso que a gente tem que levar em conta na hora de manusear, né, esses dois grupos de orquídeas, na hora de você transplantar, Verdade. né? Sim. Então isso aí é muito, muito interessante. Por exemplo, se você pegar uma bifoliada agora e transplantar, né, vamos assim, a nível de evolução natural das espécies, né? Porque Uhum. hoje em dia está tudo muito mudado. Por Aham. exemplo, se você for na natureza agora e ver como é que está o processo de desenvolvimento das bifoliadas, a maioria estão brotando agora, né? Estão Sim. começando a emitir broto para florescer, a maioria das espécies do grupo das catleias bifoliadas. Então, se você destacar uma planta nesse momento, você vai correr o risco de perder essa planta. Porque, no caso, você tem que esperar o broto dela crescer, amadurecer e começar a emitir raiz. Para Você entendeu? replantar. Para replantar. Então, é Dica, sempre anotem. interessante isso. Anotem. Anota a dica. Ah, Reginaldo, quando que eu vou transplantar a mixtoglossa, a minha tigrina, a minha gutata? Vai lá. Espera ela formar o pseudobulbo, o broto novo. Espera ela soltar um broto novo. Esse broto novo amadurecer e começar a emitir raiz nova. Ah, ela acabou de florescer, posso replantar? Não,
não replanta agora. Ela está com broto de 1 palmo, não replanta agora. Ah, está começando a soltar umas raízes novas. Aí tudo bem, eu dou cartão verde, pode Oi. replantar. Mas é interessante observar esse enraizamento, né, no caso das bifoliadas, porque se você fazer uma mudança de substrato, uma mudança de vaso, né, nesse período que antecede o enraizamento, né, de uma bifoliada, você vai causar um estresse muito grande nela. Aham. Ela não vai conseguir se manter nutrida, porque ela não vai ter raízes novas, e ela vai perder o vigor, porque ela vai desidratar, as folhas vão cair. Hum. Ela não tem aquela reserva que a gente falou agora há pouco, né, por conta de ser uma planta mais esguia, uma Sim. planta mais fina, Sim, né? sim, sim, sim. E ela, né, Reginaldo, as bifoliadas, elas têm um porte vegetativo, elas podem chegar a um porte vegetativo muito grande. Até alguns Pode. orquidófilos, eles não cultivam muito essas meninas por conta dela precisar de um espaço um pouco maior. Eu vou te dar um exemplo aqui com a Sim. frente de uma Cattleya tigrina, que ela foi Uhum, dividida em três, né? A metade dela, a uhum, partir do meio, ela foi... Eu sim. sorteei para a nossa amiga lá do canal. E aí essa é a Uhum, frente e tem uma traseira ainda. Olha só o tamanho da planta e a altura dela. A outra coisa, uhum, Reginaldo, que eu queria falar sobre uma questão muito importante aqui para a galerinha é sobre o seguinte. Eu vou pegar aqui essa Cattleya tigrina, tá, pessoal? Muitas pessoas, pessoal, chamam ela também de Leopold, beleza? Por uma questão, uhum, é mais conhecida como Leopold, mas na verdade o nome científico dela é Cattleya tigrina, ok? Percebam aqui que ela tem três florações, é uma planta de segunda uhum, floração. Agora eu vou pegar uma plantinha para vocês. Ó, olha o porte vegetativo dela, não tá grande, mas não tanto, tá? Aí eu vou pegar outra Cattleya tigrina para vocês e mostrar o seguinte curiosidade. Como o Reginaldo disse, ela tem um porte vegetativo muito. Ela é autona, bichona caneluda, nós chamamos de caneludas. caneluda. Olha só o porte vegetativo dessa outra. Nossa, não vai nem caber aqui, pessoal. Olha Não vai aqui. caber na imagem, é. Olha só, Isso. aí eu quero mostrar uma curiosidade. Então, à medida que esta planta, ela se torna adulta em que momento, pessoal? A partir do momento que ela floresce, tá? Uhum, Ali ela já floresceu apenas com 3 botões, mas à medida uhum, que ela vai se tornando mais madura, a mulher zona mais madura, olha só o que acontece. Ela vai emitindo, pessoal, mais botões, tá? isso. Mais botões aqui tem cerca Aham, de 10 aham, botões, beleza? Essa Cattleya aham. tigrina, ó. Sim. Gigante, gigante. Eu comprei ela aqui, pessoal. Ela floresceu aqui nesse outro pseudobulbo aqui, Uhum, tá? Então ela sente essa mudança, porque eu a dividi, tá? Então ela sente, então o pseudobulbo dela não foi um pseudobulbo gigante, mas uhum. mais ou menos, né? Então explica outra coisa interessante para a galera, Reginaldo, com relação à luminosidade. Elas exigem mais luminosidade, Reginaldo? Sim, olha, o grupo das catulés bifoliadas, elas são Notem. plantas ávidas por luz. Aí. Porque a gente tem muitas espécies, a maioria delas são plantas que vegetam em altitudes baixas, locais Hum, de clima quente. Então a pessoa perguntou se poderia cultivar em local de praia, em clima litorâneo. Com certeza, porque elas adoram o calor e a umidade. Então, a gente tem plantas desse grupo aí que são plantas extremamente exageradas por conta do tamanho, exatamente porque elas vivem em locais de clima mais quente e o calor favorece o desenvolvimento dessas plantas aí, em termos do sim. aspecto vegetativo. Do grupo das bifoliadas, por exemplo, a Cattleya schilleriana. A Cattleya schilleriana é uma planta que ela não gosta de luminosidade, ela não gosta de luminosidade excessiva, né? A Cattleya schilleriana é uma planta da Mata Atlântica do Espírito Santo e da Bahia, e ela é uma planta que gosta de matas mais úmidas e matas mais fechadas, Perfeito. locais onde a luminosidade ela é mais filtrada, né? Então, mas a Cattleya schilleriana, desse grupo, das bifoliadas, ela é uma das poucas exceções, né? Perfeito. Além da schilleriana, a Cattleya dormaniana, que é uma Cattleya extremamente rara, da Baixada Fluminense, a Cattleya dormaniana é uma planta também de local mais úmido e mais sombreado. É uma Sim. planta também mais rara. Também a Cattleya velutina também entra nesse grupo de plantas que gostam mais de sombra. Disseram Mas se que você... a violácea Ah, também, né? Não tem tanta exigência com relação à luz, né? A violácea me a falaram. violácea, ela é uma planta assim da região amazônica. Só que ela vive tanto em matas de igapós, né, aquelas matas úmidas,
em garapés, como também em áreas de cerrado, áreas de transição da Amazônia com cerrado. Sim. Então, você vê habitats de Cattleya violácea, dividindo espaço com Cattleya nobilo, né, em alguns pontos, Olha. com a própria Encyclia randi. Então, uma área de cerrado, um local seco e com bastante Hum, luminosidade. Então, por conta da distribuição geográfica da Cattleya violácea, você consegue encontrar violácea tanto em ambientes secos e com bastante luminosidade, como em ambientes extremamente úmidos e sombreados, né, como as matas de igapó, né, matas de terra firme ali na região amazônica. beleza. E quando você pega, por exemplo, a Cattleya elongata, que eu acho que é um dos extremos desse grupo das bifolhadas, a Cattleya elongata ela vive diretamente na pedra, na Chapada Olha. Diamantina. Então, ela é uma planta que pega sol o dia inteiro na Chapada Diamantina, a Cattleya elongata. Hum, E a Cattleya elongata é uma evolução assim, muito peculiar do grupo das bifoliadas, porque a Cattleya elongata ela desenvolveu uma característica de crescimento muito interessante. A maioria das populações, dos exemplares, eles não encostam o rizoma na pedra. As plantas elas ficam suspensas na rocha, fixadas com as suas raízes. Então, as raízes elas ficam assim, ah, aderidas à rocha, e o rizoma um palmo ou até mais longe da rocha, para evitar com que o calor da pedra queime o rizoma e as gemas, né, de crescimento. Então, cozinho. a Clateia elongata, ela tem essa característica de viver assim na ponta dos pés, sobre as rochas quentes, lá da Chapada Diamantina. Então, é um extremo evolutivo muito interessante das, das catleias bifoliadas, né? É Sim, uma coisa muito sim. bacana. Muito legal essa história. Eu amei, pessoal. E vocês amaram essa curiosidade? Nossa, muito obrigado a todo mundo que está entrando e comentando, tá, pessoal? Valeu mesmo pela participação de vocês. Eu estou ali observando alguns comentários, tá? Mas, assim, muito legal, viu, saber dessa história aqui da Chapada Diamantina. Que interessante, é como se fosse, por exemplo, comparando as árvores de mangue, por exemplo, né? Que elas têm aquelas Exatamente, raízes suspensas. exatamente. As plantas do mangue, os manguezais, ele faz sistema exatamente para não se afogar na água das Sim, marés, né, naquela lama. E a elongata, na verdade, ela não quer queimar a bunda dela, ela não quer ficar com a bundinha ali na pedra sim, quente, que não sim. queima o traseiro. Ela quer ficar assim, bem suspensa, porque quando a rocha esquenta, esquenta para valer ali nas pedras da Chapada Diamantina, naquele Sim. sol né, do sertão, daquelas áreas, né? Então a Elongata ela conseguiu assim evoluir dessa forma. Agora, se você pegar, por exemplo, a Catleia intermédia, que ela Sim, vive em locais assim no que intermédio. quase que congela, né, no frio, lá do sul do país, né, Aham. locais extremamente úmidos. Então, você, assim, começa a ver o grau de evolução dessas espécies, né, como que elas variam, como que elas se adaptam, como elas reagem, né, a essas condições naturais que elas vivem, né, na natureza. Por isso que é importante a gente conhecer como que elas vivem na natureza para a gente não pecar no cultivo, né? Gente, todo mundo apaixonado com você. Nossa, você viu a Imagina. galera? Você viu a galera aí? Realmente, Michel, é uma verdadeira aula, viu? Eu tenho um amigo seu aí Ah, que é o obrigado. João Paulo, que, Nossa Senhora do Céu, diz que ama A ouvir João, você. João Paulo é uma gracinha. Beijo, João. Reginaldo, sobre essa longata, eu fiquei muito curioso. Os orquidários vendem essa planta? Eles já cultivam em laboratório essa planta longata? Eu não lembro É muito raro, não vejo assim muito as A pessoas elongata, divulgarem. pois é, a elongata é uma espécie assim de cultivo complicado, É? porque quanto mais adaptações as espécies elas criam para o ambiente que elas vivem, quanto mais desafiador é o ambiente que elas vivem na natureza, mais complicado é o cultivo delas em cativeiro. Quando você multiplica né, uma espécie que vive na natureza em laboratório, você já quebra assim, a necessidade dessas adaptações evolutivas para o cultivo. Né? Então, aquelas mudinhas, aqueles seedlings, eles já vêm com bastante assim, informações
para ser cultivadas em cativeiro, para ser cultivada em casa, né? Sim, Agora, quando você cultiva uma planta proveniente da natureza, o desafio é muito maior, por isso que não pode ser sim, cultivada planta proveniente da natureza, né? sim, sim, com E uma, certeza. uma, e uma adaptação que muitas pessoas não sabem sobre a Cattleya elongata e a Cattleya bicolor, que são as duas espécies que têm uma outra evolução muito interessante, Hum. que ela, tanto a elongata como a bicolor, ela produz cakes no pseudobulbo. Quando os pseudobulbos eles são quebrados, quando acidentalmente são quebrados na natureza ou em cultivo, tanto a Cattleya bicolor como a Cattleya Alongado. elongata, ela produz cakes nas junções dos pseudobulbos, né? Então, Olha. então uma característica que muitas pessoas desconhecem, mas é um grau evolutivo também dessas duas espécies aí, né? Como é que fica esse cake aonde ali que você falou na elongada? Tem um Ele fica, rizoma. Tem um rizoma dela. tem o rizoma e tem o quando você pega, por exemplo, se você pegar essa sua Cattleya granulosa, um pseudobulbo que está sem a bainha, você vai ver que no pseudobulbo tem essas divisões, né? Esses nós Sim, em tem os cima. nós, um nó, dois É, nós. Aí e daqui. todos esses nós, eles emitem brotações, eles emitem Ah, cakes, caramba, como se fosse pessoal. como se fosse um dendróbio Dendróbio. nobile. É, Isso. como se fosse um dendróbio nobile. Então, Olha. isso é uma evolução dessas espécies aí, porque se você pegar a Cattleya elongata, mais uma vez vou citar a Cattleya gutata também faz isso em algumas populações. Mas, por exemplo, a Cattleya elongata, o que acontece? Essas áreas que elas vivem, por exemplo, lá na Chapada Diamantina, todas as plantas, por exemplo, da Chapada Diamantina, o grau de germinação e de desenvolvimento das plantas que vivem ali é extremamente pequeno por conta das condições naturais. Por exemplo, Sim. vamos colocar assim um exemplo assim para as pessoas entenderem. Vamos supor que uma cápsula de uma Cattleya intermédia abre na natureza e daquela cápsula nascem 100 mudinhas e vamos supor 30 ficam adultas. A Cattleya elongata, por exemplo, nasce 3 mudas e uma fica adulta, ou nenhuma. Você entendeu? Tá. Entendi. Por conta das condições naturais que aquele ambiente impõe para aquelas espécies. Então, elas produzirem cakes é uma forma de reprodução à Da espécie, parte né? além da necessidade de uma reprodução por semente, né? Sim. Orquídeas que vivem nesses ambientes mais assim agressivos, mais hostis, elas, elas desenvolvem essas estratégias de reprodução, né, para garantir a perpetuação delas. Porque se não Sim. fosse isso, elas entrariam em extinção, né? Aham. Na natureza, no caso. Aham, beleza. Uma coisa, Reginaldo, nós batemos muito isso na tecla com relação ao substrato. Pessoal, a gente sempre fala, utilizem aquele substrato que você possui na sua região, aquilo que é mais próximo a você, sem necessariamente você ter que importar de outra região do país, ficando mais caro o seu cultivo. Então, Uhum. o substrato é algo muito pessoal, mas a gente sempre gosta de pontuar assim. Se ela dá Uhum. certo, por exemplo, num cachepô, num vaso plástico, num vaso de Sim. barro, num tronquinho de madeira, essas É, bifoliadas, elas podem ser cultivadas nesses variados tipos de substrato, cultivo, é é. legal? As bifoliadas, o que é interessante no cultivo delas, e também serve também outro tipo de orquídea, é que o substrato em si, ele tem que ter uma característica de não ficar úmido durante muito tempo, né? Legal. Isso serve para todas as catleias. Ele Aham. não pode ficar úmido durante muito tempo. E esse grau de umidade, ele varia de mais ou menos dependendo da espécie que você esteja cultivando. Por exemplo, se você pegar uma Cattleya schilleriana, ela vai necessitar que o substrato fique mais úmido durante um tempo maior, Perfeito. porque, porque as condições naturais dela exigem isso. Por isso que Então tem você, esfagno aqui, mais esfagno aqui, então, pessoal, para isso, segurar. você vai ter que colocar um elemento num substrato, né, na sua mistura aí, Um que vai favorecer ambiente. mais a umidade, né? No caso do substrato, por exemplo, você vai usar um basicão, casca de pinos, carvão, brita, que são esses 3 elementos são bem Sim, secos, né? sim, sim. Que vai permitir a drenagem do substrato. Só que para algumas espécies, por exemplo, a Cattleya chilena, eu vou colocar uma porção de esfagno, porque ela exige mais umidade.
É. Para elongata, que gosta de seco ao extremo, vou colocar carvão, pinos e mais pedra. Não vou nem colocar esfagno. Vou colocar Sim, mais pedra naquela mistura. perfeito. 50% de pedra, 25% de pinos e 25% de carvão, por exemplo. Sim. Ideal para elongata. Né? Intermédia. Intermédia pode colocar meio a meio, assim, um pouco de pinos, uma parte de pinos, uma parte de carvão, uma parte de esfagno. Aham. Então, isso vai variar de acordo com cada espécie. O que é interessante é que as catulés bifoliadas não pode, na maioria delas, não pode segurar excesso de umidade, tá? Posso amarrar no tronquinho de madeira? Elas adoram. Pode amarrar. Cachepô, elas adoram. Elas necessitam de ter uma aeração muito assim eficiente para o sistema radicular delas. As bifoliadas, a gente tem assim que ter um cuidado com as raízes dela muito maior do que uma unifoliada, tá, gente? Olha. Escrevam essa dica aí. A bifoliada, ela tem um sistema radicular, as raízes das bifoliadas, ele é mais eficiente, ele é mais necessário para a nutrição, para manter a planta saudável. Então, cuidado com as raízes das bifoliadas tem que ser maior, tá bom, gente? Justamente até porque não depender do momento que você destrói, por exemplo, essas raízes, você não tem muita reserva energética, né? Diferente do Exatamente. unifoliar. Se uma pessoa observar, por exemplo, o enraizamento inicial de um broto de uma bifoliada, a pessoa vai perceber que ele emite muitas raízes. Por exemplo, ela emite assim, umas 10 raízes de uma vez, uma bifoliada. Uma unifoliada, umas 5, 6 raízes, né? Sim, sim, Né? Umas ponteiras, né? Que são aquelas sim. raízes principais, logo depois que o broto forma. A bifoliada, ela lança muitas raízes novas. Por isso que é muito importante cuidar do sistema radicular das bifoliadas, né? Mantendo um substrato mais drenado, mantendo um substrato mais aerado para ficar arejado, né? Para a raiz dela respirar e crescer bem. Por isso, usar um substrato, né, que não fique tanto tempo úmido, pode usar os toquinhos, o cachepô, né? Massa. E sistemas de cultivo que não retenha tanta umidade, né? Beleza. Mas essa umidade ambiente sempre elevada, né? Que isso é muito importante. Isso daí. Então, pessoal, não só trabalhem na questão assim do substrato em si com relação à rega, mas assim tentem trabalhar também a questão do ambiente, né, Reginaldo? Trabalhar um ambiente assim com aumento dessa umidade ambiente, né? Se você mora em região muito quente, se você é região muito seca, tenta fazer um chão, por exemplo, se você tiver condições, Isso. britado com Uhum. areia e lona agrícola por Uhum. baixo, para reter mais Isso. umidade, trabalhar a É. umidade ambiente, não somente tacar água na planta pensando que isso vai Aham. melhorar a umidade da planta, sendo daqui É. 2 minutos seca tudo de novo, porque não tem umidade É. ambiente. É. Umidade, ambiente, não quer dizer regas, não quer dizer molhar a orquídea. Né? Umidade ambiente é aquela umidade que você consegue manter dentro do espaço que você cultiva as orquídeas. Essa é a umidade ambiente. Esse é um fator muito determinante para o cultivo Sim, das orquídeas. Né? E você tem que, inclusive, as pessoas elas têm que, tipo, que padronizar um sistema de cultivo para padronizar. que para que ela consiga manter o máximo possível de equilíbrio nessa condição de umidade do ambiente, tá bom, gente? Isso é muito importante. Perfeito. Porque quando você tem um cultivo de muito vaso, meu cultivo é praticamente todo de vaso de cerâmica. Se você consegue manter o cultivo todo de vaso de cerâmica, né, você consegue manter, equilibrar aquela umidade ali. Em vasos de plástico também você consegue, né, através da umidade do ambiente, através da rega, você consegue equilibrar aquela umidade ali dentro, né, daquele que as Sim, plantas sim, necessitam. Se sim. você tem planta só em toquinho, também você vai ter que fazer adaptações para melhorar a umidade ambiente para elas, né? O que é interessante é seguir essas dicas que o Pablo falou, tá, gente? De fazer um preparo do solo, né? Do chão do orquidário com brita, né? Ou mesmo com terra, com algumas Aham, plantas. aham. Eu moro em apartamento, eu tenho minhas plantas numa varanda, não tem chão, como é que eu faço? Espalha vasos de plantas, como samambaia, antúrio, bromélia, faz um jardim embaixo para subir umidade, isso. Por isso que Qualquer. eu trouxe aqui as meninas que a Soraya sempre fala comigo, que ela é engenheira agrônoma, ela é aqui de Cruz das Almas, ela fala, as meninas companheiras, é uma das coisas que eu sempre falo, meninas companheiras no orquidário, bromélias, que nem o Reginaldo acabou de Uhum, falar.
O Reginaldo já viu em vários campos, né, que ele já visitou. As orquídeas, muitas vezes, elas estão próximas ali às bromélias, algumas É, espécies de lânsias, né, Reginaldo? Então, isso, assim, por quê? isso. Porque ela gosta, ela é uma simbiose, uma relação de simbiótica que ela É, mantém entre elas. Então, é muito legal isso, pessoal. é, Trabalhar essas plantas é muito diferente. O ambiente, quando você é. tem plantas, do ambiente que você não tem plantas, o ambiente fica muito mais seco, né? Depende da região que você mora, do Brasil, É. porque de repente, se você mora em uma região já úmida demais, às vezes não tem necessidade de trazer essas meninas companheiras Isso. para dentro do seu Uhum, espaço, né? uhum. Isso. Então, assim como você acabou de falar, na natureza as plantas elas vivem em equilíbrio com outros seres vivos, com outras plantas, com os animais, então aquilo está tudo estabilizado durante, assim, milênios. Na nossa Aham. casa, a gente tem que, assim, meio que copiar como que elas vivem na natureza, né? Então, as plantas, elas vivem juntas ali nas matas, nos afloramentos rochosos, nos campos. Então, a gente tem que fazer um ambiente que possibilite, né, esse equilíbrio da umidade, da luminosidade, da ventilação, para que a orquídea ela consiga manter um ritmo harmonioso de vida, né, naquele ambiente onde que ela está, né? Pessoal, Reginaldo disse para vocês, luminosidade bastante para essa menina aqui à minha esquerda aqui, beleza? Uhum. Luminosidade lá, qual a parte do orquidário, Pablo, que essa menina tá? Lá em cima, no topo. Isso para quem tem orquidários em andares igual o meu, que é pequeno e a gente tenta fazer esses espaços. Então lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, luz legal. Diferente dessa que também é bifoliar, só que é uma schilleriana, lembra? Ao que o Reginaldo disse, é uma exceção. Ela gosta de estar num andar um pouquinho lá no segundo, porque a luminosidade para ela é mais difusa, né? O ambiente que ela está no habitat natural é diferente do ambiente dessa Cattleya granulosa, por exemplo. Então, se atenta a Isso. esse espaço dentro do orquidário, beleza? Isso mesmo. Então, quem é que vai sugerir essas mudanças, né, essas mudanças dentro do orquidário são as próprias plantas. O Sim, cultivo das orquídeas é uma observação constante, onde que perfeito. a planta ela vai dizer qual o melhor local que ela vai ficar, que ela quer ficar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para entender como que a planta está reagindo, né? Qual o tipo de comportamento que a planta está, se ela está desidratando, se ela está fazendo um movimento de brotação diferente, um movimento das folhas, da própria floração. A planta ela vai mostrar detalhes do seu crescimento ali, que vai sugerir que você mude ela de local ou não, né? Então as pessoas, os orquidólogos aí de primeira caminhada, dos primeiros passos, observem bem as plantas de vocês, porque são as próprias plantas que vai dizer qual o melhor local que ela precisa estar na sua casa. Porque o que a gente faz? A gente dá dicas Arrepiei. generalizadas, dicas generalizadas de cultivo, dicas assim, primordiais, que são essenciais. Mas cada dica dessa ela vai ter um grau de relevância no ambiente que você tem suas plantas, tá? Então, assim, vocês têm que ficar de olho nas orquídeas, porque é elas que vai lá no ouvidinho de vocês, ó, Aham. vai falar, olha, eu quero que a coisa mude para essa forma aqui, tá bom? Com certeza, dica excepcional. Inclusive, esse fator, no dia que nós tivemos nossa primeira live, eu fui na segunda live com a Michelle, acho que foi na Michelle falando sobre regra, que o Ítalo Gurgel, que teve com a gente aí esses dias, ele falando dessa questão, a regra de ouro. Regra de ouro é o que o Reginaldo falou aí também, a observação das nossas orquídeas. Elas não vão falar verbalmente para você, obviamente, mas elas dizem tudo para você, pessoal. Claro. Dizem tudo. E outra coisa, vamos falar também das encíclias que o Reginaldo ama, viu, pessoal? Ambas em si. Ele ama demais as encíclias, viu? É. Então fala um pouquinho das encíclias aí pra gente, Reginaldo, sobre elas pra gente, por favor. Esse cara é um Pois gênio, velho. então, gente, eu já falei bastante de encíclias, mas não me canso de falar, tá? Em várias lives que eu já fiz, né, em vários convites. Então, as encíclicas, elas. Ai, que belezinha. Então, as encíclicas, a encíclica é meu gênero preferido. Assim, primeiramente, eu Eita. quero deixar isso claro. E eu tenho assim, meu gênero preferido e tenho minhas espécies preferidas. Então, assim, é uma coisa Sim, meio confusa de entender a minha paixão pelas orquídeas, mas as encíclicas posso dizer que é meu gênero preferido. sim. Então, as encíclicas, assim, ela é um gênero que está muito bem representado no Brasil, porque o Brasil, juntamente com o México, são os dois pontos, né, são os dois países onde que há a maior diversidade de espécies de encíclias, né?
E a Olha que legal. encíclia, ela era um gênero até então ignorado pela maioria dos colecionadores, porque antes do advento da internet, Sim. se sabia pouco sobre o gênero encíclia, né? Aham. E então, as encíclias aqui no Brasil, a gente pode contar mais de 50 espécies. E o material tipos, né, do gênero encíclia, ou seja, a primeira espécie de encíclia que foi descoberta, né, ela é brasileira, ela é aqui de Minas Gerais, que se chama Encíclia viridiflora. Repita. Ah, Repita. Encíclia a primeira encíclica que foi descoberta é aqui de Minas Gerais, chama Encíclia viridiflora. 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 Viridiflora, que significa Uh! de flores verdes. Encíclia de Olha. flores verdes. Encíclia de E flores. o que é interessante, que a encíclia viridiflora, ela foi a primeira espécie de encíclia a ser descoberta, né? Eu acho que 1880 e alguma coisa. Sim. E ela ficou desaparecida desde 2009, uma coisa assim. Existia o Caramba. material, existia o material tipos dela, né? Que estava na Europa, que está na Europa. E esse material tipos era a única coisa que tinha sobre o gênero Encíclia. Era a única informação do gênero Encíclia, né? O que separava a Encíclia de Epidendro era esse material dessa espécie que foi descoberta aqui no Brasil. Aí o Hawker estabeleceu o gênero Encíclia a partir desse material de Minas Gerais, que é a Encíclia viridiflora. Só que essa espécie ela ficou desaparecida durante esse tempo todo, desde 1800 e borrachinha até 2009, né? Sério? Até que depois de um tempo, essa espécie foi redescoberta na natureza, né, aqui em Minas Gerais. Eu, inclusive, participei dos estudos dessa espécie, né, muito importante, que representa o gênero Encíclia. E assim, muita coisa foi desvendada a partir dessas descobertas, né, dessa espécie. E isso garantiu, inclusive, a validade do gênero Encíclia. Que legal. É uma informação assim muito importante, Ela é mas reproduzida em laboratório já para venda, não? ela é reproduzida em laboratório Olha, agora, gente, que vontade de ter bastante. essa encíclica, sério. Só por causa disso? Encíclica viridiflora. Então, o gênero encíclica, o que caracteriza o gênero encíclica? A maioria das encíclias, a maioria das espécies são espécies que vivem em locais de clima mais quente e seco. Gente, sim. Tanto se você pegar as encíclias nativas do Brasil e as encíclias nativas, por exemplo, do México e do Caribe, são plantas que gostam de temperaturas elevadas na maior parte do ano Uhum. e com um regime pluviométrico, um regime de chuva muito definido, que é uma estação seca e uma estação chuvosa, né? Uhum. Geralmente a estação chuvosa ela é muito curta na maioria dos ambientes onde as encíclias vivem. E isso ressalta a necessidade de você cultivar a orquídea sempre num ambiente onde que ela não tenha tanta umidade, especialmente nas raízes. É como o cultivo das encíclias, ele vai ser parecido com das bifoliadas, tá, gente? A Oi. grosso modo é isso. Tudo que a gente falou aqui sobre cultivo de cattleya bifoliada, você vai aplicar na maioria das encíclias. Encíclia não gosta de ficar com substrato encharcado, encíclia não gosta de ficar em local com pouca luminosidade, encíclia não gosta de ficar em local com pouca ventilação, Olha só, tá? massa. Anotem. Então, assim, qual o tipo de cultivo que eu possa aplicar em encíclia? Vasos, vasos sempre pequenos, tá? Sempre você vai respeitar o crescimento da encíclia. Aí eu tenho uma planta jovem com 3 pseudobulbos. Você vai usar um vaso pequeno. Ah, ela cresceu 2 pseudobulbos. Você vai usar um vaso um pouquinho maior que aquele. Nunca um vaso exageradamente maior, porque as encíclias não suportam ficar com a raiz encharcada durante muito tempo. As encíclicas não gostam de ficar com a raiz úmida durante um tempo muito grande, tá? Então, sempre levar isso em conta. Cultivar em tocos. As encíclicas adoram toquinhos, tá? Você Plantei, pode pegar. Isso! plantei ontem, foi antes de ontem. Fiz até um vídeo profissional no YouTube. Pessoal, eu nem utilizei esfagno aqui, tá? Desculpa o termo, Ah, joguei ela aqui na madeira e vou esperar ela isso. enraizar. Ela sente no comecinho, ela pode sentir, ela já veio assim na verdade, ela pode sentir, ela Uhum, enruga, mas ela vai se adaptando e ela vai deixando assim um palmo aqui, ó, para ela desenvolver para baixo isso. e crescendo aqui, Isso. tá, pessoal? Ó. Então, assim, Exatamente.
ela pode sentir no início, né? Ela já veio sentida, mas eu quis colocar sem nada de esfagno aqui no Sansão, no tronquinho Aham. do Sansão do campo, tá, pessoal? Elas gostam muito, né, Reginaldo, desse cultivo? Sim, gostam. Então as encíclicas elas gostam muito de toco, porque é uma planta, como eu falei, ela não suporta ficar encharcada, né? Toco, A maioria das espécies não gostam de ficar com a raiz encharcada. sim, Mesmo que você plante ela no vaso de cerâmica ou mesmo no vaso plástico, você vai usar um substrato que ele seque rápido. Você vai perfeito. usar casca de pino, você vai usar brita, você vai usar carvão. Bri... Você pode colocar até um pouquinho de esfagno, mas muito pouco. O Aham, elemento de umidade para encíclica, ele tem que ser muito moderado. Ele tem que ser muito assim, policiado para você não pecar na umidade na raiz das suas encíclicas, tá? Então você pode ter encíclica em cachepô, encíclica em toco, e que isso vai funcionar muito bem. Eu vou voltar lá no orquidário rapidinho, só para mostrar umas encíclicas aqui, porque o tempo está me ajudando e não está chovendo. aham. Aí vou aproveitar, vou mostrar as Varneri de novo, para a turma que chegou. Ó. Já vou entrar mostrando as Varneri. Então, gente, Oh, meu Deus do céu. aqui, ó, aqui eu tenho uma encíclia no toco, é um arranjo com várias mudas, Que show, diretamente no, gente. diretamente no toco, ó. Tá vendo? Qual é essa? Essa é a encíclia galopavina. Galopavina, que show. Encíclia galopavina. Aqui eu tenho uma outra encíclia aqui, ó, que é uma encíclia bracteata, também no toquinho. Encíclia bracteata. Ó, perceba a diferença assim no tamanho do vegetal, né, pessoal? É, encíclia bracteata, também no toquinho, tá vendo? Ó, toquinho. Eu vou mostrar uma no vaso de cerâmica, olha. Vamos ver aqui. Vaso de cerâmica. Uma Tá, base de cerâmica massa. baixo, com rasgos laterais, tá Aham, vendo? aham, aham. Aqui. E também eu tenho ela no toco mesmo. Ah, olha o enraizamento. Amarrei no toco, tá com bastante raiz. Ô, gente, eu sou péssimo em Aham. câmera, gente. Se eu fosse ganhar dinheiro sendo câmera, eu estaria ferrado e Não, mal mas tá pago. dando pra ver. Eu acho que a internet deu uma caidinha um pouquinho aí, mas É, mas eu vou voltar lá pra. Vou voltar pro. Aí, beleza. as Varneres, mais ali, ó. Varneri, massa. É. E aqui fora eu tenho um muro onde eu tenho muitas encíclicas também, a sol pleno. Ó. Olha, sol pleno. É. Tem algumas tilânsias, outras orquídeas que gostam. Olha essa encíclia linéare folioides. Peraí, tá. Peraí, deixa eu desativar os comentários para as pessoas verem Tá. melhor aqui. A internet tá falhando, é a minha, será? A minha internet? Eu estou bem aqui. Você está dando para você me ver? Tá, mas tá bem embaçado agora. Tá. Então vou voltar para o meu ponto. Vamos ver Beleza. agora. Voltei aqui. Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou? Deixa eu ver, perguntar ao pessoal aqui. Será que é a minha internet que tá ruim? Eu tô aparecendo para você normal? Ou tá Tá, embaçado? tá aparecendo normal. Ah, eu acho que a sua agora tá embaçado um pouquinho ainda. Tá? Não, eu acho que vai melhorar agora. Tá melhorando, né, pessoal? O João falou que melhorou aí. Pronto. Ah, pronto. Pronto. Pronto, tá voltando. Olha, tá voltando. Eita, mas deu pra gente ver lá as encíclicas do Reginaldo no toquinho. Então, essa é uma dica, plantar no toquinho? Eu mostrei o muro ali rapidamente, para vocês verem que as encíclicas, elas gostam muito de luminosidade, né? Muita luz, suportando até o É sol muito, direto, né? isso, suportando até sol direto. O pessoal, minha Massa. internet, a minha imagem ficou um pouco ruim porque eu me distanciei um pouco de casa, tá? E o meu sinal ficou um pouco ruim, mas agora parece que melhorou, Voltou, tá ótimo agora. né? Tá show E- de bola. Então, exemplo aí, pessoal, olha só essa daqui. Tá numa jangadinha, tá? Essa é uma encíclia que sempre é importante a identificação das orquídeas, não é isso, Reginaldo? Encíclia Isso. atropurpúrea, tá? Então, percebo que ela está nessa jangadinha aqui, simples, tipo, poderia ter mais madeirinhas aqui, mas tá assim, ó. Olha só, começando a enraizar aqui embaixo, tá, pessoal? Ah, Olha. ótimo, Ó, começando a ótimo. enraizar, tá? Ó. Então, Ah, assim, é isso aí. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Ó, duas frentes. Uma frente aqui começando a brotar, ó. aham.
outra sei. frente aqui, beleza? Olhem só. Aham. Seco, substrato seco, ela seca mais rápido, então é isso aí. Apesar do meu Elas gostam ambiente ser disso. mais úmido ali do orquidário, mas só que ela tá sequinha, né? Vocês perceberam que ela tá Aham. sequinha, então ela tá indo bem, beleza? O que acontece a respeito da adubação? A dica da adubação vai valer para as bifoliadas e para as encíclias, né? Certo? As pessoas, duas coisas, adubação e rega. Ah, No período de brotação, tanto das bifoliadas como das encíclias, brotação das encíclias, das catelas bifoliadas, a gente sempre tem que caprichar mais na adubação, tá? E na rega também, tá certo? sim. Então, assim, quando você vê as suas encíclicas brotando, as suas cateleias bifoliadas brotando, que acontece mais ou Hum, menos agora mesmo, tudo mais ou menos junto, então sim, capricha na adubação e perfeito. capricha também na rega, tá? É Hum, porque esse período, em muitas regiões do Brasil, esse período, ele muito começa o seco. período de chuva. Por exemplo, aqui no Sudeste está chovendo muito, aqui em Oh, Minas está chovendo muito, no Centro-Oeste está chovendo bastante. Então, é, se o orquidário é um local que pega chuva, não tem problema. Agora, se é um certo? local coberto, ou uma região do país onde que não está chovendo agora, se estiver brotando, joga mais água e aduba melhor tanto as encíclicas como as cateleias bifoliadas, tá, gente? Isso Show, é uma, show. uma coisa muito importante, Dica né? maravilhosa essa, né, pessoal? Gostei demais de É, saber isso. e uma das coisas que as encíclicas assim, têm de mais interessante é a profusão de flores que elas produzem, né? Sim, As encíclicas produzem hastes muito longas, ou mesmo hastes curtas, mas sempre carregada com uma floração maravilhosa, uma floração assim com bastante flores. sim, E isso é muito, assim, muito atraente. As encíclicas ganharam o gosto dos orquidófilos porque elas apresentam uma floração extremamente generosa, né? As sim, encíclicas ela tem essa profusão de flores, então isso chama muita atenção das pessoas. Dão muitas hastes, né? Hastes sim, longas, sim, sim. então, isso é muito interessante a respeito do gênero encíclica, né? E elas são fáceis de cultivar também. Fácil As de encíclicas, cultivo. as encíclicas, assim, para os iniciantes, né? Ó, Que quer pessoal. uma planta uma planta resistente, uma planta de fácil cultivo, né? Sim. A pessoa pode optar para as encíclicas, Sim, né? sim. Uma coisa É, bem interessante também hoje o Alan, nosso seguidor e nosso amigo, ele veio me perguntar assim, Pablo, tá ouvindo? Alô? Travou, pessoal? Travou? é, Voltou? voltou. Voltou. O Alan ele me perguntou, Pablo, minha encíclica tá toda enrugadinha. Eu vi que o replante que você fez, né, ontem e tal, lá nas suas histórias, eu vi que sua encíclica tá enrugadinha igual a minha. Aí eu vou te falar o seguinte, pessoal. Esta encíclica aqui, que eu mostrei para você, encíclica cordígera, na verdade é a encíclica hoje macróquila, né? Hoje, macróquila? Não sei nem se é Vamos ver. Ah, ela veio bem gordinha. Eu falei, ó, Alan, ela veio bem gordinha, toda esturricadinha, bem linda e maravilhosa, no potinho, plantada bonitinho, bem hidratada. Isso não significa que ela veio naquele potinho bem linda e maravilhosa que você não pode replantar ela assim, por exemplo, né? Então eu aham, replantei, ela sente, obviamente, porque ela estava adaptada àquele ambiente mais úmido, bem encharcadinho. Então, quando você replanta a sua menina, não se preocupe se a encíclica dá aquela enrugadinha, né? Ela vai dar raízes novas, como vocês viram aqui, é, elas vão dar raízes novas. isso. A próxima brotação aqui, ela vai estar com um Uhum. bulbinho mais gordinho, mais É, bonitinho. Então, acontece, né, Reginaldo? Isso? é. A encíclia, ela é uma planta que ela consegue se superar bem a qualquer desidratação. Naturalmente, as encíclicas, elas conseguem dar a volta por cima em qualquer processo que cause desidratação nelas, né? O Sim, que é, o que é interessante a pessoa observar é que o sistema radicular da encíclica, que é um enraizamento muito intenso, a pessoa tem que notar se as raízes dela, se a maioria das raízes estão bem, se a grande maioria das raízes elas estão vivas, tá? aham, Estão as raízes branquinhas, as raízes em processo de desenvolvimento, então isso as, que é importante, manter bem
o sistema radicular dela, as raízes das encíclias, Ó, vou mostrar aqui, pessoal. entendeu? Ó, pessoal, veio muitas raízes aqui, ó. Muitas, muitas, muitas. Muitas e muitas e muitas dentro do potinho. Eu simplesmente coloquei ela aqui, ó, com um monte de raízes. Essas raízes, elas secaram, tá? As que vieram verdinhas, bonitinhas. Mas ela emitiu novas raízes, né? Como vocês observaram aqui, pediram para mostrar novamente. Olha só essas raízes novas que elas brotaram aqui, nasceram novamente, beleza? Então, assim, não se preocupem, não fiquem tristes e chateados com sua encíclica por ela estar Uhum. murchando dessa forma, beleza, pessoal? Isso mesmo. Então é isso aí. Então, é, Pode falar. então, é uma coisa que eu quero citar também aqui a respeito do cultivo das encíclias, é o que acontece, as encíclias, elas são plantas que é um tipo de chamariz para praga. Cochonilha e Hum, pulgão adoram encíclia. é? Então, assim, se você tiver uma orquidária aí com várias plantas, tiver algumas encíclias, cochonilha e pulgão, não sei, eles são muito atraídos pelas encíclicas, não sei por que diabos isso acontece. A cochonilha Mas e os pulgões. eles ficam especialmente instalados entre a bainha que cobre o pseudobulbo. Essa palha Sim, que cerca o pseudobulbo, é bom a pessoa retirar para fazer uma retirar. limpeza, porque ali é um local onde que as cochonilhas, os pulgões, eles gostam de se estabelecer ali, morar ali naquelas bainhas, tá? No Uhum. rizoma, sempre está olhando na junção das folhas, onde que as folhas se encontram ali no ápice do pseudobulbo, quando elas fazem assim, esse movimento assim, ó, né? Ai, peraí, Sim. assim. Então, naquela junção das duas folhas, costuma ficar amarelinho, é porque costuma ter uma colônia de cochonilha ali. Então, as pessoas Hum, sempre ficam atentas a respeito das pragas que costumam assolar as encíclias, porque elas gostam de atacar as encíclias, algumas sim, pragas. sim. Não sei, às vezes não ataca outra planta que está do lado, mas gosta da encíclia, não sei porquê. Então, as pessoas ficarem atentas às pragas que costumam atacar as encíclias. E o que é que o Reginaldo, eu sei que às vezes esse uso desses inseticidas e tal, às vezes é meio chato falar, mas o que é que o Reginaldo faz? É uma coisa mais caseira ou aplicação ali mesmo do produto e tal? Não, não faço nada caseiro. Não, eu sou da caveira mesmo. Eu sou do tóxico. Fala aí, o que é que você utiliza, Reginaldo? Eu uso coisas assim agressivas mesmo para praga, porque não tem conversa com elas. Fala aí o que é que você Você utiliza pra entendeu? galera, que eu A, também pe- tenho a, pe- a, curiosidade. a pessoa, ela pode, assim, ela Meu pode Deus. usar vários métodos caseiros, vários métodos de limpeza. É importante isso que evita. Mas eu, assim, eu já vi que isso não funciona bem, então eu vou mesmo para a ignorância com as pragas. Então eu uso produtos realmente que controlam, que combatem e que acabam e que eliminam as pragas, né? Sim, sim, sim. É lógico que também, antes de fazer isso, a pessoa ela tem que se informar do produto, tem que informar sobre a respeito da segurança, né, da utilidade desse produto, da eficácia, né, e fazer a Adoro, aplicação desses produtos, né. adoro. Coisas caseiras, tem efeito paliativo, não tem Oh, eu tô esse rindo, sabe por efeito. quê? Eu tô rindo, sabe por Ah, quê? Porque outro dia eu fiz um videozinho mostrando pra galera que tinha uma cochonilha de carapaça na minha braçábula nodosa, eu não lembro, alguma coisa assim, uhum. com várias cochonilhas de carapaça. Aí o que é que eu fiz? Eu fui lá com o pessoal, tirem na unha, pessoal. Se for uma e tal, eu tiro na unha, não sei o quê, vou lá com Sim, escovinha aham, e tiro na unha, vou aham, com escovinha e tal. sim, Então você não aham. recomenda isso, essa escovinha, nada, vai logo com produto. Se eu Olha, tiver, se for uma coisa muito localizada, que a pessoa dê conta de fazer uma limpeza, tudo bem. Você entendeu? nesse meu Só, caso, só que muitas vezes, assim, a pessoa está com nível de infestação muito grande, grande. às vezes está com várias plantas, a pessoa. Eu faço o seguinte: se tem algumas plantas com praga, eu agrupo essas plantas no local e faço o controle só com aqueles indivíduos ali. Mas eu nunca Certo? uso nada caseiro, eu vou para o que realmente funciona. Eu vou para os defensivos, para as aplicações periódicas, né, que constam no rótulo para combater aquela praga. Sim. Porque o que acontece? Se eu, assim, der mole, vou usar esse termo, e deixar que aquela praga fique ali, ela vai começar a se multiplicar no orquidário, até chegar num ponto que você vai se expor mais Sim. à intoxicação, porque você vai ter que fazer uma aplicação em todas as plantas, Verdade, verdade. Pode entendeu? espalhar, né? Pode espalhar. Então, Entendi.
faça um controle eficaz, eficiente, acabe com a praga o mais rápido possível, Tá né? vendo, pessoal? Nós vamos ter live lá no dia 28 de novembro com o irmão do Reginaldo Vasconcelos, o Francisco Pois é, Deusvando, falando sobre praga. E o Francisco, pessoal, é que nem o Reginaldo. Então esse negócio é caveirinha mesmo e tal, vocês vão ver no dia da é, live dele. Não tem somos nada de negócio da turma, caseiro, não somos sei da o turma da quê. morte mesmo, o esquadrão da morte. Adoro. Com, Adoro. pra, com praga não tem diálogo. Tá vendo, pessoal? Isso, ó, e João É, Pablo escovando as meninas alisando. E o Francisco disse assim, porque nessa escovação também que você faz, você pode causar microfissuras ali na planta e você não vê, né? Então, você vai transmitir um vírus para sua planta, por exemplo, você está escovando uma planta virótica, está com virótica aí. praga. Aí, de repente, você pula para outra planta que está com a mesma praga, a planta não está com vírus, você vai passar um vírus, É, verdade, você verdade, entendeu? verdade. Aí você vai acabar assim, esse processo de tirar com a unha, de escovar, é um processo danoso. Ele causa ferimentos na planta. Tá vendo só? Vai passar vírus. Então, aplica um veneno naquelas plantas que acaba de uma vez, Tá vendo, né? pessoal? Eu tenho que dar uma revisada aí no na minha questão de cultivo, né? Eu fico muito assim, às vezes, com o pé atrás em estar utilizando, mas não tem jeito, né? A gente tem que acabar utilizando mesmo. E até Não, é fungicida mesmo, nós vamos conversar com o Francisco e tal, e muitas pessoas falam, ah, isso. por que você não utiliza o fungicida de prevenção e tal? Gente, mas eu fico com medo, porque pode intoxicar também a planta de tanto você tá utilizando, né? A intoxicação, como é que fala? Que eu esqueci o nome. Então Uhum. você utiliza na hora que aparece, porque tem muitas pessoas que eles utilizam assim que chegam de outro orquidário, por exemplo, fungicida É, sistêmico. sim, E eu nunca isso. utilizo, aí eu fico com medo de ficar utilizando isso e intoxicar a planta, porque tem isso também, né? Então você fica assim, não sabe o que é que você faz, né? Então nós vamos É, descobrir aí. o certo é sempre fazer de um modo mais coerente possível, né? Procurar informações sobre a aplicação, sobre a eficácia desses produtos aí. Então, o mais, quanto você se precaver mais de informação, melhor, né? Aí Ah, você não vai ter problema nenhum, problema nem de intoxicação das plantas, nem intoxicação do ambiente, nem intoxicação pessoal, nada. Você vai acabar com as pragas e pronto, você entendeu? sim, Então é assim que tem que ser feito, né? Então, e fungicida da mesma forma. O meu irmão ele vai explicar sim, detalhadamente todo esse aham, processo aí para vocês. As pessoas que é muito interessante essa live porque sim, é algo que as pessoas elas vão lidar a vida inteira cultivando orquídea com verdade, doença, com sim. praga. Então sempre é bom as pessoas ficarem atentas a esse assunto relacionado a pragas e doenças, tá bom? Perfeito. Vou selecionar algumas perguntinhas aqui, Vai. né? A Carla, ela perguntou sobre a questão das bifolhadas se desenvolve melhor em vasos plásticos ou cachepô. Então, como o Reginaldo disse, ela tem várias formas de serem cultivadas, né, as bifoliadas, como o Reginaldo, desde um vaso plástico, a um Uhum. cachepô, a um vaso de barro. Isso vai depender muitas vezes da sua região, se a sua região é muito quente, aí você vai escolher ou um substrato ou um vaso plástico, porque você não vai ter tanto trabalho, vai reter mais Isso. umidade, né? Então É, tem muitos é, fatores assim que influenciam é, no tipo de substrato. Então é muito pessoal também, né? Então a gente é. explanou aqui, espero que ela tenha assistido essa live também, senão ela vai ficar salva a live, né? Então, assim, como a Reginaldo disse, são vários modos de cultivo, é um gosto muito pessoal da pessoa, então a gente viu que ela se adapta a várias formas de cultivar, né, Reginaldo? Essas Aham, bifoliadas. exatamente. A pessoa que está efetivando o cultivo, ela tem que ver as condições do ambiente que ela tem, as condições assim, regionais. Eu falo, aqui chove muito, aqui é quente, aqui é frio. Então, assim, a partir dessas informações, né, sobre as condições Sim, naturais do ambiente, a pessoa ela vai adaptar aquele cultivo ali, né? sim, sim, Eu vou sim, usar vaso plástico, vou usar vaso de cerâmica, vou usar cachepô, mas sim. ver direitinho qual o melhor, quais os melhores elementos ali que você vai precisar usar. Certo. A Cleo, ela pergunta assim, é possível cultivar em asas cíclicas só na brita? É possível, é possível. Ele... O que acontece? A brita, gente, a brita é um material inerte. Ele é um substrato que ele não favorece quase em nada a respeito da nutrição da orquídea. Uhum. Então, a brita, você tem que caprichar tanto na rega, tá? Que é um material muito seco, Sim, 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 como na adubação. Você pode cultivar assim todos os seus encíclias, bifoliados, tudo em brita, brita pura. Só que você vai caprichar na rega e vai caprichar na adubação.
E outra coisa, Sim. não podemos esquecer que a brita é um material que esquenta, é um material que ele Hum, retém calor. Então, se você mora numa região quente, dependendo, a brita ela esquenta muito, ela queima o rizoma e queima a raiz da planta, tá tá? vendo? Sim. Então, assim, não, eu moro num lugar quente, mas eu quero cultivar em brita. Faz o seguinte, planta sua orquídea na brita e por cima da brita você coloca uma camada fina de esfagno, de musgo, Uhum. porque ele vai ser um cobertor que vai, assim, impedir que a luz solar ela esquente aquela brita, tá? E vai favorecer um Verdade. pouco na umidade. Coloca uma proteção, um cobertor de esfagno fino por cima da brita Aham. para proteger ela do calor, tá? Mas pode É, cultivar em brita sim. Ah, top, top. O Alex, ele pergunta se a Cattleya tigrina tem botões por espatas. não entendi a pergunta. A Cattleya tigrina, ela tem espata? Essa é a pergunta dele. Sim, Produz sim, espata. produz espata. E também costuma produzir botões sem espata também, tá? Acontece com muitas, não é? As Cattleyas pode acontecer com espata seca, com espata verde, né, Reginaldo? Isso, é. A Cattleya tigrina, pessoal, por exemplo, aqui, ó. Aqui, a espata dela aqui, tá vendo? A espata dela Aham, aqui. Elas, pelo menos aqui, ela é com espata verde. sim. Comigo Olha, aqui, a Cattleya tigrina. de, de todas as catleias bifolhadas, a única que não produz Ó, floração espata verde, ó. é, a única que não produz floração em espata verde é a Cattleya mitstoglossa. Nossa. Não tem Então, a Cattleya grossa. mitstoglossa, ela brota, produz a espata, e a espata dela vai secar. Muitas pessoas pecam no cultivo da mitstoglossa, especialmente os iniciantes, porque quando ela produz a espata seca, a pessoa destaca a espata. A pessoa arranca a espata, corta a espata. E isso, assim, isso danifica a floração, impede a floração. Você entendeu? Sim, Às vezes a sim. planta nem floresce ou floresce de uma forma ruim. Aham. Então, a Cattleya mitstoglossa, ela seca a espata. Quando a mitstoglossa brota da espata e a espata seca, a gente não seca a espata, ó, não corta a espata e não arranca a espata. A espata dela seca mesmo, tá? Então, assim, Hum, não destaca a espata seca da Cattleya mitstoglossa. É ali que ela vai florescer, tá com bom? E as certeza. outras, normalmente, florescem espata verde, tá? Aham, sim. As outras bifoliadas. Certo. A Eliane, ela pergunta assim: moro em apartamento em Recife, né? Hum. Qual o substrato ideal? É, Olha, Eliane, em apartamento costuma ser um ambiente assim um pouco seco. O ambiente de apartamento é um pouco seco para a orquídea. Então é interessante você colocar elementos que favoreçam a umidade daquele ambiente, tá? E uhum, o substrato, você pode usar casca de pires, o carvão, né, o esfagno, tudo aham, misturado, aham, porém com a quantidade de elemento que umidifique o substrato um pouco mais, que é o caso do esfagno, né? Você coloca um pouco sim, mais de esfagno misturado ao pinus e o carvão e planta suas orquídeas, né? E caprichar na rega também, porque elas vão perfeito. secar rápido É. nesse ambiente. Na verdade, eu moro em Salvador, mas meu orquidário ele fica aqui na casa da minha sogra, aqui em Lauro de Freitas, né? Então, eu comecei meu Sei. cultivo lá no nono andar, lá em Salvador. Então, uma dica Uhum. também para Eliane, se ela morar em apartamento que ventila muito próximo à praia, que tem muita ventilação lá no alto, utiliza a Isso. tela de sombreamento, porque ele vai segurar um pouco aquele vento. Então, foi Vai um dos quebrar. erros que eu cometi, não ter utilizado e Aham. sofri bastante lá. Cultivei até Wanda, Sim. imagina aquele vento o tempo todo. Então, Isso. era para mim ter colocado uma tela de sombreamento. Assim, Para quebrar. formava essa barreira física, né, para quebrar um pouco Isso. esse vento, além de Isso. poder colocar as minhas catleias mais próximas ali à região do sol, que pegava sol, sem queimar as minhas plantas. Porque muitas vou jogar aqui porque elas gostam de sol e acabava queimando também. Então, eu resolveria duas coisas: a questão da luminosidade, filtrar a luminosidade, e também uma barreira mecânica para mim não ter aquela ventilação toda em cima das minhas plantas, né? Já que às Isso. vezes o ambiente é muito seco, né, Reginaldo? Perfeitamente, exatamente. Essas observações, né, das condições do local, elas têm que ser levadas a sério. Elas têm que É. seguir à risca para que você tenha sucesso no cultivo, Aham. né? Então, isso que é muito interessante. Olha só, A gente Reginaldo. observar isso. Responde aí para Hum. ela, para Zenília. Ah. Pablo, Não é pois. legal, não é legal, Coloquei não, só não para é legal. galera. Galera É, sempre tem isso. Não, não, pessoal, não inverniza seu cachê. Zenilha, não, 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 não não, inverniza não. não. Exatamente. Porque Não. o verniz, ele é um produto que tem uma toxicidade, né? Aham.
pode queimar a raiz da orquídea, né? Aham. Ela não vai aderir à madeira, não é legal, tá? Use sempre cachepô sem verniz, por favor, tá, Zenília? A galera quer Ó, saber, quer verificar melhor, ver suas plantinhas aí no fundo e o nome delas. A Soraya quer saber. Eu vi vamos que lá. muitas pessoas aí querendo saber dessas meninas lindas atrás de você. É, Vou tirar os a comentários ma- para. tá. Mostra aí. Tá Deixa eu, dando pra desa- ver direitinho? Deixa eu desativar aqui, depois Tá. vocês gritam depois falando que tá tudo lindo, tá, pessoal? Só para vocês É, verem melhor. é. Vamos lá. Tá dando pra ver, Pablo? Tá, ótimo. Tá, né? A maioria dessas plantas aqui é da espécie Cattleya varneri, que é a minha catleia preferida e estamos no pico da floração dela. Você viu lá dentro do orquidário, assim, várias varneres, né? Então, essa é uma Cattleya Aham. varneri, essa aqui é uma outra variedade da Cattleya varneri, tá? É, Essa a aqui imagem ficou muito ruim. ficou, Ficou ficou muito ruim? ruim agora que você levantou, não tá dando pra ver É, não. É, não ficou legal não, viu? não, É, deixa eu vamos ativar os tentar. comentários aqui para saber o Tá. pessoal o que é que eles estão achando também, se ficou ruim. Será Pessoal, que assim melhorou? a imagem ficou ruim. Assim melhorou? É, ainda não para mim. Vamos ver a galera respondendo. Fale aí, pessoal, como é que tá a imagem de embaçou? O João Paulo disse que Passou. embaçou. É, vamos ver se volta daí, onde que você tá, para ver se dá para ver desse mesmo lugar que você tá. Tá embaçada. Mas o que é que você tinha ali Tá? atrás? Tá ruim. Tá, né? Tá. O que é que você tinha ali Então, atrás? É porque então, aqui atrás de mim, dá pra vê-las ali, ó, que o pessoal ficou vendo. é, tá ruim. Pronto, melhorou. Agora mostra daí, assim, galera ali. Melhorou? Dá pra ver Pois isso. é. Ó, Cattleya varneri, Varneira, que linda, pessoal. essa de cá. Essa aqui atrás de mim, cerulha, essa aqui, olha a orelha dela. Olha aqui, pô. É uma Cattleya canhamiana. Não é a A canha, purpurata? não, a Eu canhamiana, pensei que era a canha, purpurata. a canhamiana é purpurata com Cattleya mossi. É um híbrido primário. Ah, É que muito bonito. show, É. gente. Aqui eu tenho mais Varneri aqui, ó. Certo? Ah, Varneri. Essa laranjada aqui atrás, deixa eu ver se aqui, tá vendo? Aham, é uma Vou rupícula. balançar ela aqui, ó. É uma cinabarina. Cinabarina. Pera, deixa eu desativar os É, comentários aqui só pra galera ver melhor. Pera aí, pessoal. tá, tá. Qual é o nome dela? Cinabarina? Essa aqui é É um uma, híbrido? não, é uma Lélia cinabarina. Lélia Cinabarina. É, Lélia cinabarina. Cattleya varneri, tem muita varneri aqui atrás de mim. Eu acho que tem uns 10 vasos. É. Varneri, Aham. canhamiana, Caiamiana. que é purpurata com Cattleya mossi, e aqui outra Varneri. Luxo demais, pessoal. Vocês viram o orquidário dele? Ele tá todo florido. Nossa, você tem muita coisa dessas meninas aí, né? Tomado de flor, tem muitas. E o perfume é muito forte, é muito gostoso, né? Muito gostoso, muito gostoso. Nossa, que O, pe- o, delícia, pe- viu? o perfume da Cattleya Varneri é um perfume muito agradável, remete ao meu início na minha vida orquidófila, porque é uma espécie que eu, Aham. assim, que eu, que eu aprecio desde o início, né? Sim. Então a Cattleya Varneri, que é essa aqui, ó, é uma espécie que eu aprecio muito. Tenho várias Varneris, é a minha espécie preferida, a Varneri. Olha só, nossa. Então, É, assim, lá no orquidário, eu tenho muitas floridas agora. Eu devo ter, eu acho que, sei lá, uns 80 vasos de Varneri florido. olha só. Aí fico lá namorando elas quando eu posso. Show de bola. Vamos tirar um print da. Você pode pegar alguma planta sua aí. Ah, daí mesmo já tá ótimo. Esse Tá? fundo Então, tá ótimo. isso. Eu vou pegar Tá aqui uma bom. plantinha, pessoal, para. Ó, Tá. eu quero que. Vou desativar os comentários aqui para vocês tirar um print, nos marcar, tá? Lá nos stories que a gente vai repostar. É uma forma também de divulgar essa orquidofilia para as pessoas, para Com fortalecer certeza. a orquidofilia, porque assim, pessoal. Vamos passar um conteúdo de boas para as pessoas gratuito, né? Vamos, né? Porque, Exatamente. por favor, né, gente? Vamos lá. Vamos fortalecer a orquidofilia e passar isso adiante para as pessoas conhecerem o trabalho,
né? Trocar informações, né? Porque é assim, o mais legal de tudo é essa troca de informações com as pessoas, porque você aprende muito, 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 né? Muito mesmo, com certeza, com Então é isso, a certeza. gente vai dar um sorrisinho aqui para vocês tirarem o print aí, pessoal. Vou dar uns 5 segundinhos para vocês tirarem, beleza? Pronto, valeu. É isso aí. É, Massa, então vamos lá, pessoal. Não brinque nesse print, não. Vamos lá marcar a gente. É isso aí. Vamos divulgar isso. a orquidofilia, fortalecer a orquidofilia, beleza? Então, queria, cara, te agradecer, tá? Assim, a 1h30 de live, cara. Então, assim, muito obrigado pela sua presença ilustre aqui com a gente. A galera, desde antes de você estar aqui nessa semana toda, quando eu divulguei o próprio cartaz lá de divulgação, lá no início, em outubro, início de Uhum, outubro, a galera já, nossa, que massa que vai ser esse negócio, o Reginaldo é maravilhoso, que time é esse? Então, assim, a galera uhum. te ama muito, né? Então, assim, muito obrigado Obrigado. por estar aqui com a gente, tá? Fortalecendo aí a orquidofilia, passando todo o seu conhecimento, porque muitas coisas interessantes você passou aqui pra gente, muitas curiosidades. Eu Uhum. amei, amei, amei. E a gente via. Vou colocar aqui os comentários das pessoas, né, pessoal? Certo, ótimo. E o pessoal, assim, amou demais, não é, gente? O Reginaldo não é maravilhoso? Pelo amor de Deus, vamos, vamos mais live com ele? Vocês querem mais live com o Reginaldo? O ano de 2021 promete pra gente também, né, pessoal? Passar mais conhecimento, passar o conhecimento dessa galera que estuda, essa galera que já visitou os habitats naturais, essa galera que preserva as nossas orquídeas também em seu ambiente, né? Assim, gratidão, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de você ter aceito, assim, o convite, né? E passar o conhecimento para toda essa galera que ama orquídea, amante das orquídeas, da orquidofilia, né, Douglas? É isso aí. Aham. Pois então, as minhas considerações finais a respeito da nossa live aqui. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá, Pablo? Eu sou uma pessoa assim, meio na minha, assim, eu sou muito de participar de muita coisa, não de fazer Sim, muita sim, sim. coisa, mas eu sempre atendo os pedidos de participações, Sim, porque o que acontece? No meu início orquidófilo, a gente teve muita dificuldade de conseguir informações. A gente conseguia sim. informações em livros, em Hum, revistas, e nos poucos orquidófilos que poderiam nos passar informações que estavam abertos a isso, né? sim, sim. Então, essa dificuldade que eu passei no início, eu não quero que ninguém passe. Eu quero que todos tenham acesso à informação orquidófila, mas eu quero que as pessoas tenham acesso a uma informação de qualidade, né? Verdade. a, a um nível orquidófilo cultural que vai além do conhecimento, né, ligado simplesmente a informações de orquídeas, né? Sim, E estamos numa era da informação, da divulgação, da informação com rapidez, com agilidade, mas porém temos muitas coisas assim irreais, muitas sim. coisas que não tem sentido, né? Sobre os conhecimentos orquidófilos e a cultura orquidófila, né? Então eu Perfeito. sou um jovem que já carrego assim uma carga orquidófila muito grande. Eu gosto muito de passar isso para as pessoas através dos bate-papos, através Sim, das lives, tá? perfeito. Então, para as pessoas que estão aí cultivando orquídea, nunca desistam, sempre procurem informação, sempre fiquem atentos às orquídeas, sobre o que as orquídeas querem te passar, né? O que elas Sim, necessitam, né? E tenham, acima de tudo, humildade para estar abertos à aprendizagem, né? verdade, verdade. Falou Né? tudo. Ao contrário do que parece, no mundo das orquídeas, na cultura orquidófila, não tem espaço para arrogância e não tem espaço para soberba. Né? A gente tem que ser muito humilde para receber as informações e especialmente para passar as informações. Verdade. Quando eu Informa não sei, não info sei. Quando não sabe, não sabe. É isso é, aí, porque são muitas informa informações, né, Reginaldo? São muitas Informações, coisas. isso, informações coerentes, ô Pablo. Muitas pessoas desistem de cultivar orquídeas porque não tem sucesso. Essa falta de sucesso vem exatamente da falta de informação, vem da Verdade. falta, né, da falta de conhecimento, da falta de alguém que ensina uma coisa certa para as pessoas. Então, eu particularmente, eu luto para uma orquidofilia mais
mais iluminada, para uma orquidofilia mais acessível. Então é isso que eu gosto de passar para as pessoas. Eu agradeço muito a presença de todos aqui. Nossa, tá incrível. Os comentários aí, gente, se eu pudesse salvar todos os comentários, pena quando a gente salva a live e não salva os comentários de vocês. Incrível. Eu queria que salvasse os comentários de vocês para ler tudinho depois, porque é muito rápido aqui. Mas é isso que você falou sobre as informações. Essa semana eu estava vendo um Instagram, pessoal, fiquem de olho muito em alguns Instagrams aí. Muitas informações muito erradas. Essa semana eu fiquei assim, em bobo demais. Com o nível da coisa. Um Instagram, um perfil aí que pega fotos de outros orquidófilos e coloca no Instagram o perfil com 40 mil pessoas seguindo, aí estavam lá nos stories, vendo este Instagram. Então, assim, existe muito, pessoal. São muitos Instagrams que fazem esse tipo de coisa, né? Pegando a nossa inocência, né? A inocência do ser humano, e a gente está ali seguindo e não sei o quê, pegando algumas informações até erradas e tal, e de repente essa pessoa está só querendo, na verdade, vender um perfil no Instagram para outra pessoa comprar e, tipo, e não tem nada a ver com orquídea depois, né? Então, o que o Reginaldo falou sobre as informações, são muitas informações, principalmente agora nessa era digital, principalmente nesse último ano aqui, que cresceu muito assim. Então, realmente, tomem cuidado com as informações, né? Nos ajudem também com as informações, nas experiências de vocês, né? Porque, assim, o que é mais legal de tudo é mostrar as experiências de vocês com a gente, essa troca de informações com vocês, que é o mais legal de tudo. Porque, assim, pessoal, quem tá aqui, nós não sabemos tudo, não. Eu mesmo não sei um tiquinho. O Reginaldo sabe há mais tempo, o Reginaldo sabe, em relação às orquídeas, ele sabe pouco. Não é porque é um vastidão, porque também... E o João Pablo sabe isso daqui, um areinha assim, ó, assim. Eu não sei praticamente nada, entende? Então, assim, são muitas coisas. Então, e quando a gente fala de tudo isso que vocês viram aqui, toda essa série que a gente vem fazendo todo sábado com vocês, são muitas variáveis que nós devemos olhar, porque o ambiente do meu colega é diferente do meu vizinho ali, meu vizinho tem um ambiente totalmente diferente, então tem que saber... O que nós estamos aqui é mostrando as diferentes formas para vocês, a partir disso, observar um modo de cultivo, o que encaixa melhor, o que é melhor para você aí sim decidir o que é que você quer fazer, o que se adequa melhor ao seu cultivo das orquídeas, né? Não é uma verdade absoluta o que ele fala. Vou cultivar em casca de macadâmia porque o Reginaldo cultiva em casca de macadâmia, pessoal. Não, gente. Não é esse o objetivo. O objetivo é vocês... O que vocês tiverem na região de vocês, cultivar ali no que você tem, e aí vai indo, vai dando certo desta forma, né? Se você não tem um Sansão do campo, tem uma casca de peroba, se não tem casca de peroba, vai no Sansão do campo, né? Não é isso, Reginaldo? Exatamente. As pessoas, elas têm que lançar a mão do que está mais acessível para elas ali, né? E a partir dessas experiências, vai se agregando conhecimento, vai se agregando valor ao material, ao cultivo, assim, alimentando essa cultura orquidófila, né? Então, isso tudo tem que ser compartilhado. Então, a somatória dessas experiências gerais de habitat, de cultivo, enfim, todas as considerações que levam ao cultivo de orquídea, tudo isso tem que ser somado, e porque todos vão se beneficiar com isso. Todos vão ter acesso a isso um dia. Então, e isso que vai fortalecer a orquidofilia, né? Então, essa união, esse amor. Então, a gente sempre tem que usar esses sentimentos, né? De união mesmo, sabe? De abraçar todos os orquidófilos, o iniciante, sabe? Especialmente os iniciantes. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos com certeza. Porque hoje eu estou aqui passando o meu conhecimento. Daqui uns anos serão vocês. Verdade. Né? Então, esse legado ele tem que ser continuado. Ele não pode parar, ele tem que prosperar. Né? Verdade. Então, eu agradeço muito a todos que estão, né, com o seu tempo assistindo a gente, e que todo o conhecimento que a gente passou, que vocês tenham pegado pelo menos um pouquinho e passem eles para frente também. Verdade, com certeza. Vai passando. Pessoal, que live, né, gente? Que live, eu tô aqui... Eu já sabia que seria um negócio top, por se tratar do Reginaldo Vasconcelos, mas a live superou, não superou, gente? Tá muito foda essa live. Obrigado. Muito bom demais, foi muito bom. É muito leve, né, pessoal? É tudo fluido, é tudo mais gostoso, né? Isso eu fico muito agradecido por isso, né? Por essa leveza e todas as pessoas que passaram aqui nessas lives, foi nesse perfil, assim, eu fiquei muito feliz, assim. E é isso. Então, agradeço demais, Reginaldo, parabéns obrigado mesmo pelo seu cultivo.
Eu que amigo. agradeço. Parabéns pela sua profissão tão linda, né? E que Muito tem que ser obrigado. valorizada, não é, pessoal? Com Temos certeza que temos que correr valorizar. atrás disso, valorizar o nosso projeto Isso. de vida, as nossas meninas também, valorizar o conhecimento que a gente tem, que nós temos conhecimento sim, apesar aquele que começou agora tem um conhecimentozinho dele lá sim, que vale Sim, para outras pessoas sim, não é verdade? Isso que a gente já claro. passou. Então vocês que estão começando, não sei nada, sabe? Sim. E a gente aprende, vamos aprender juntos aí, trocando informações com todas as pessoas, não só eu, Reginaldo, mas todas as pessoas que estão aí passando durante os comentários, as pessoas respondendo aí nos comentários, né? Uhum. Um ajudando o outro, é muito legal isso. Então, gente, Muito muito obrigado a obrigado. todos. Nossa. Ai, Eu que felicidade. desejo sucesso orquidófilo para todos que estão aí, que estão aqui com a gente, Verdade, que estão aí. verdade, verdade, verdade. E todos Eu que que vão assistir agradeço. essa live mais tarde, depois, né? Que muita gente vai Isso. assistir depois, não pôde assistir Vai. agora. É isso aí. Gratidão, pessoal. Até mais. 1h40 de live praticamente, gente. Que sucesso. Valeu. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, Beijo Reginaldo. para Até mais. vocês. Vou salvar a Tchau. live, pessoal. Tchau, tchau. Ótimo. Tchau.